Questão 3 aí. Com as letras A, B, C, D e E, quantas siglas de duas letras distintas em ordem alfabética podem ser formadas, né? Então, ó, eu quero que seja distintas, né? Quando eu falo distintas, quer dizer que não pode repetir. Duas letras distintas. Com as letras A, B, C, D e E, quantas siglas de duas letras distintas em ordem alfabética. Então, aqui, ó, outra condição. Podem ser formadas, né? Então, vamos para a leitura aí, né? Então, como é que você pensa assim, né? Primeira coisa, sempre tenta não adiar para dificuldade, sabe? Não adia de jeito nenhum. Porque se na hora que você adiar, lá na frente pode ser uma dificuldade muito maior para contar. Às vezes você pode estar contando casos até duas vezes. E na ideia aqui, né, de contar quando se pergunta alguma coisa, né, todas as possibilidades, quer dizer, o espaço amostral definido por essa ideia aqui, ó, né, essa seria a ideia da definição do nosso espaço amostral, utilizando esses elementos aqui, ó. Então a gente quer duas letras distintas e em ordem alfabética. Pense um pouco aí, como é que é essa percepção. Quer dizer, a gente vai tirar de um conjunto e fazer valer outra afirmativa dentro da frase. E se tiver fora dessas condições, não vale contar. Por exemplo, sempre é bom dar exemplo de coisas que não vale aqui nessa contagem, né? Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, a A não serve. Eu quero de duas letras, beleza, satisfez a primeira parte, né? Só que tem que ser duas letras distintas, a A já não vale. Por exemplo, AB, BD já vale, porque são duas letras distintas, A e B, B e D, tá vendo? Distintas. E a segunda parte também é válida, a ordem alfabética. A vem antes de B e B vem antes de D. Então, nessa contagem aqui, esses elementos vão fazer parte desse conjunto. Tiramos daqui A, B, B e D e verificamos essa condição aqui. Se ela é satisfeita, faz parte da contagem. Se ela não é satisfeita, não faz. Dá mais exemplos aqui de quando ela não é satisfeita. Por exemplo, BA não é satisfeita. É distinta, duas letras distintas, mas a segunda em ordem alfabética não está. Então, BA, por exemplo, não vai servir para contar. CA também não. E assim por diante. Então, acho que aqui dá para pegar pelo menos a ideia que está por trás, né? Contar é simples? Nem sempre, tá? Vai ter exercícios assim simples demais de contar e de visualizar a resposta. Mas tem algumas contagens que vai exigir um pouco de trabalho, você abrir um pouco o espaço amostral para ver o que está acontecendo, né? Aqui talvez dá para você até listar. Às vezes você não vai conseguir, por exemplo, multiplicar, achar dois números ali que encaixam que você pode multiplicar, que isso vai dar certo. Você entendeu? Nem sempre. Então, olha a resposta aí. Iniciando com a letra A, temos as quatro siglas AB, AC, AD e AE, e todas satisfazem essa condição. Ó. Duas letras, né? E além de tudo, em ordem alfabética. Depois as que começam com B, BC, BD e BE. Por que BA não? Porque BA está fora da ordem. Então eu tenho mais três opções. Observa que esse conjunto que começa com a letra A, ele é disjunto do conjunto que começa com a letra B. Tá vendo? Não tem interseção, ó. Então não tem perigo da gente estar contando alguma coisa duas vezes. Depois os que começam com a letra C, CD e CE, são dois. Mais outro conjunto disjunto aqui, né? Então aqui tenho 4, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. E começa com a letra D, né? É só o D e E. Porque depois começa com a letra E e a letra E não pode porque tem que estar em ordem alfabética. Então a resposta aí seria 4, né, que começa com a letra A, 3 que começa com a letra B, 2 que começa com a letra C e 1 que começa com a letra D. Total aqui 10. Aqui foi utilizado o princípio da adição. Lembra que eu falei que para utilizar
o princípio da adição, muitas vezes você tem que abrir todo o espaço amostral. De sorte, que essa condição era para um conjunto com poucos caracteres, né? A, B, C, D e E. Agora imagina se fosse o alfabeto inteiro e você tivesse duas letras distintas em ordem alfabética, aí você ia ter que começar A, B, C, D, E, F e G, H, você já ia ter muito trabalho para abrir no princípio da adição. Então vai ter outras metodologias que a gente vai ir aprendendo aí para frente, e nas outras aulas, que vai ajudar a gente construir esse conhecimento para poder calcular, né, coisas de uma maneira mais rápida, sem ficar precisando abrir o espaço amostral, né? Porque o que interessa, às vezes, nem é o espaço amostral em si, sim a quantidade de elementos que tem dentro dele, né? O espaço amostral seria todas as possibilidades definidas por um evento. Aqui, definidas por um evento, não, todas as possibilidades, possibilidades feitas mesmo, né? Que pode ocorrer dentro de uma situação. Por exemplo, agora se eu pegasse, por exemplo, só questão de conjunto, se eu pego duas letras distintas em qualquer ordem, aí depois eu pego duas letras distintas em ordem alfabética. Tá vendo que esse conjunto que eu falei primeiro, né, duas letras distintas só, que é o primeiro conjunto, né, ele não é disjunto de duas letras, mas em ordem alfabética. Porque quando eu falo duas letras distintas, não interessa a ordem. E quando eu coloco ordem alfabética, a ordem já interessa. Então, né, esse de ordem alfabética, vai ser subconjunto só de duas letras distintas. Duas letras distintas, a gente tem um conjunto muito maior, né, do que aquele em ordem alfabética. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro aqui está fechado, né? Agora, iniciando com a letra B, ia ficar faltando BA, iniciando com a letra C, né? Também, tá vendo? O AC, o CA, né? O CB ia ficar faltando aqui, e aqui a mesma coisa no D. Então, dá para você contar e perceber também quando um conjunto é disjunto do outro. Quando você abre o espaço amostral, é muito fácil, né? Que é só você verificar se está aparecendo alguma combinação igual. Por exemplo, se aqui, né, nesse primeiro, eu vou devagarinho, eu estou destrinchando o exercício, porque acredito que cada vez que eu falar mais sobre abrir espaço amostral, o que é evento e tudo mais, lá na frente, quando a gente for ver probabilidade, vai valer mais. Por exemplo, se nesse conjunto B aqui tivesse, por exemplo, o AB também, aí eu ia falar que esse primeiro aqui, que inicia com A, não é disjunto desse que inicia com a letra B. Né? Se fosse, né, a gente pudesse falar que fosse uma condição diferente dessa, né, de iniciar com a letra B. Então, porque aqui teria uma interseção, né, um elemento comum. Essa é a vantagem de abrir o espaço amostral. Mas com outros conhecimentos, você nem precisa abrir também o espaço amostral e já de cara verificar uma interseção comum, né, num conjunto, né. Deixa eu ver aqui. Isso. Vou fazer mais um. Depois que eu fizer mais um, eu posso dar um exemplo aí, né? Posso até falar agora. Deixa eu ver. Mano. Escrever os múltiplos, por exemplo, ó. Múltiplos de 2, né? A gente listar um conjunto. Então, múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. 10 e assim por diante. Vamos parar no 10. Aí, por exemplo, múltiplos de 3 seria 0, 3, igual aqui, ó. 6, 9, 12, 15. Agora olha os múltiplos de 6. Eu acho que múltiplo tem acento, mas eu estou no WordPad, aqui não tem corretor. Múltiplos de 6 seria 0, 6,
9, 12 e vou colocar o 15 também e assim por diante. Deixa aí tendo 15. Observa que o conjunto dos números, né, dos múltiplos de 2, não é disjunto do conjunto múltiplo de 3. Observa que, olha só, aparece o 6 aqui, aparece o 6 aqui, aparece o 0 aqui, aparece o 0 aqui, tá vendo? Aparece o 8 aqui, o 8 aparece aqui, mas não aparece aqui, tá vendo? Na verdade, a interseção dos múltiplos de 2 e múltiplos de 3 são os múltiplos de 6, né? 0, 6 depois, né? Que aparece nos dois. Né? Depois, aqui eu errei, né? Eu coloquei 9, não tem um 9, é 12. E aqui também não, aqui é 18. Então, os múltiplos de 6. Observa que na hora que a gente vai fazer a cardinalidade, que é contar, né? Quantos elementos que tem a união, a gente tem que perceber que a gente vai contar esses elementos duas vezes. Ó. Eu vou contar o 0 aqui no primeiro e o 0 aqui no segundo. Eu vou contar o 6 aqui no primeiro e o 6 no segundo duas vezes, né? Porque na hora que eu listar a união, que seria aqui a união múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, seria os múltiplos de 6, né? Então, na hora que a gente está fazendo a união aqui, a gente tem que excluir essa interseção para a gente não contar duas vezes. Quando os conjuntos são disjuntos, basta somar um do outro. Agora, se existir interseção, a gente tem que descontar. E como é que você desconta? Contando os elementos da interseção. No caso aqui, os elementos da interseção seriam os múltiplos de 6. Aí você ia, como você está contando eles duas vezes, você vai contar uma só, então você elimina uma. Né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pesquisar se eu acho aqui um negócio. Aqui eu já achei, eu estava pesquisando. Então, quem que seria a cardinalidade da união? Deixa eu achar aqui. Eu juro que eu vi. Aqui, ó, pronto. Deixa eu ver se vai abrir a imagem. Teoria dos conjuntos. Mas não abriu a imagem para mim, só colocou sim. Então, voltar lá. Aqui acho que dá para ver. Ó. Quem que seria a cardinalidade da união? É a quantidade de elementos que tem A, mais a quantidade de elementos que tem B, menos a interseção. Entendeu? Aqui, olha o total de elementos que tem aqui dentro da união. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Né? Então, o total aqui da cardinalidade, né, da quantidade de elementos que tem a união aqui, são 6. Aí, como é que eu faria isso em operação? Quantos elementos que tem dentro do conjunto A? Observa onde que a bolinha, né, do conjunto A está passando. Então, tem 1, 2, 3, 4 elementos aqui. E do conjunto B, 4 elementos também. Só que a interseção, que é o 4 e o 5, quando a gente coloca o conjunto dessa forma, cadê o WordPad? Dessa forma, a gente não separa esses elementos, não. A gente coloca cada um dentro do seu devido conjunto. Então, a gente tem que tomar o cuidado de subtrair essa interseção aí. Então, fica 4 mais 4 menos 2. Isso é igual a 6. Beleza? Então, isso vai ser útil para frente, tá? E observa aqui de novo, ó, isso aqui são dois conjuntos não disjuntos, porque existe interseção. Conjuntos disjuntos, falei isso ontem, né? Conjuntos disjuntos não tem interseção, né? Que é esse caso aqui, né? Beleza? Aqui com elementos fica mais claro ainda, ó, dois conjuntos disjuntos. Enquanto um conjunto não disjunto é aquele conjunto que tem interseção. Deixa eu fazer mais um exercício. Vai lá. Quantos são os números inteiros positivos e pares de dois algarismos? Quantos são os números inteiros positivos e pares de dois algarismos? Deixa eu pegar o... Deixa eu apagar aqui rapidinho. Aqui aí fica mais fácil para eu listar ou escrever alguma coisa. Vou colocar mais no cantinho aqui.
Então eu quero quantos são os números inteiros positivos e pares de dois algarismos. Então, ó, quem que é o... Da onde que a gente vai tirar esses elementos para formar isso que está sendo pedido? Quais que são os números que eu vou utilizar aí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é meu conjunto. Esse meu conjunto tem 10 elementos, tá? Igual o professor tinha chamado a atenção lá, falando que tem que tomar cuidado. Eu estou contando o zero como se fosse um elemento, entendeu? O que me interessa agora é a cardinalidade, não o valor em si que o algarismo está me trazendo ali. Eu quero contar as coisas, entendeu? Então, ó, quantos são os números inteiros positivos? Tem que ser positivo e par de dois algarismos. Para ser par, vamos dar um exemplo de par, né? Olha só também de sorte aqui, está falando ó, quantos são os números inteiros positivos e pares de dois algarismos, e também não está falando se é distinto, então também cabe, por exemplo, 44, né, é de dois algarismos, 24, ó, observa que aqui eles são distintos no 24 e aqui no 44 não distintos, mas são pares e satisfaz a condição. Quem que é essa condição nessa brincadeira aí? Ser inteiro, né, e positivo e par, né? Quantos são os números inteiros positivos e pares, e a outra condição também, dois algarismos. Por exemplo, 90 é válido. Outro cuidado que a gente tem que tomar, por exemplo, 0,2 já não vale. Por que que não vale? Porque tem que ser de dois algarismos, né? E quando o zero está à esquerda, ele não tem valor posicional. Então aqui a gente só tem duas unidades, na verdade. Então esse número aqui não vale. Esse número aqui também não vale. Beleza? Esse número aqui também não vale. E esse número aqui também não vale. Que é o 02, 04, 06 e 08. Esses números aqui, na hora que a gente estiver contando, a gente vai ter que descontar. De sorte, os que começam com 0 e são pares, são poucos números. E como são poucos números, a gente pode listar ao invés de ficar inventando uma contagem mais maluca para fazer, entendeu? Às vezes, você, só por causa de um detalhe aqui de 4 números que você tem que descontar ali no final, você começa a fazer contagens muito malucas para tentar descontar, ao invés de só listar, conta todas as possibilidades possíveis sem excluir ela, né? E depois vai lá e faz a multiplicação e depois desconta. Tá? Então aqui eu dei exemplos, né, de números que são válidos, né? Vou escrever de novo números válidos aqui para a solução desse exercício. Por exemplo, 2, começar com 1, né? O primeiro seria o 10, né? Depois o 12, 14, 16, 18, depois o 20. Todos são números pares, tá vendo? E de dois algarismos. A gente vai começar lá pelo 10. Aí depois o 22. O 22, ó, é o primeiro que repete, ó. Mas não tem essa restrição no problema. Quantos são os números inteiros positivos e pares de dois algarismos? Né? Então tem que ser só positivo e par. Aí vem aquela ideia de você colocar um tracinho para cada coisa. Então você vai lá e coloca um tracinho assim, né? Apesar que meu tracinho não está retinho. E outro tracinho aqui, a gente vai numerar o que a gente pode conseguir colocar aqui, né? Então, para ser par, né, o número tem que terminar com 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu tenho 5 possibilidades para colocar aqui, ó, nessa casa. Beleza? E nessa outra casa, né, a gente pode utilizar todos os números, com exceção o 0. Mas quando eu conto todos os números, até aqueles que começam com 0 e depois eu desconto eles, fica muito mais fácil. Então aqui eu posso utilizar os 10 algarismos. Ao invés de usar 10, como eu não posso utilizar o 0, eu posso colocar o 9 aqui. Então eu venho aqui e apago, né? E vou mostrar que vai dar a mesma coisa, né? Na verdade, tem que ser, peraí, distintos, deixa eu ver se aparece, são números inteiros positivos e pares de dois algarismos. Então, aqui a gente vai lá e coloca o 9. Então, aqui, quantos números que a gente consegue fazer? 45. Agora, a gente tem que tomar cuidado
para ver se a gente está contando alguma coisa que não está aqui dentro. Porque sempre é bom você listar. Quem que seriam os elementos daqui? Seria o 0, o 2, o 4. E aqui pode ser todo mundo, né? Pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 0. O 0 pode? Não, o 0 a gente vai e tira. Então aqui a possibilidade é 45 possibilidades. Vamos ver como é que o exercício aqui fez. Primeiro módulo dele resolvido aí. Na sequência, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 97, 98 a 88, né? Que é igual a 98 menos 10. Números, sendo a metade deles números pares, logo há 44 números pares nessa sequência. Como o número 10 tem dois algarismos e é par, há no total 45 números inteiros positivos pares de dois algarismos. Quer dizer, aqui foi uma ideia, né, de contagem, igual eu falei, ó, tá vendo que quem conta, né, quem conta e quem pensa correto conta correto, observa que a gente está contando de maneira diferente. Eu vim aqui e contei dessa maneira, tá vendo? Expus aqui quem que eu poderia usar, aqui o 6 também, faltou o 6 e o 8. Seriam 5 possibilidades. Aqui a gente usar 1, 2, 3, 4, 5, né? Agora, olha só, aqui eu também esqueci de outra possibilidade que não serviria, que é o 0, 0. Foi mal, esqueci ele para trás aqui. Mas não afeta tanto, não. Da outra maneira que eu ia falar para a gente contar seria assim, ó. Aqui par, 5 possibilidades. Aqui todos os números. Aqui dá 45. Todos os algarismos, no caso. 45 não, desculpa. Aqui dá 50. Só que quando eu faço assim, colocando 10, eu insiro valores que não me servem. 00, 02, 04, 06, 08. Então 50 menos o que não me serve ali, no caso, são 5 elementos dessa contagem, né? Seria 45. Quer dizer, outra maneira também de se contar e chegar no mesmo resultado. Essa é a mágica, né? Pessoas, né, que pensam correto vai contar coisas de modo diferente, mas tem que chegar no mesmo resultado. Imagina se eu vou contar uma coisa e fala que deu 23, outra pessoa vai fazer a mesma contagem, interpretação de problema e fala que deu 32 e vai trocando os números em um monte de pessoa. Existe um pensamento correto no meio desse caminho todo, e esse caminho todo se passa pela lógica. Quando você tem uma lógica concreta, né, e consegue contar mesmo as coisas de maneira correta, independente de como você conta, você tem que chegar no mesmo resultado. E quando você chega no mesmo resultado, significa que seu pensamento foi correto. Deixa eu voltar aqui. O segundo modo, sendo D1 o número inteiro positivo de dois algarismos, temos 5 possibilidades para os algarismos das unidades, 0, 2, 4, 6 e 8. Seria isso aqui que a gente tinha falado, né? Pois o número dado é par. Para cada uma dessas 5 possibilidades, há 9 possibilidades para o algarismo D da dezena, pois ele não pode ser o zero, né? A gente já tinha falado. Logo, o total de números nessas condições é dado por 5 vezes 9, que é igual a 45. Eu gosto de colocar posicional mesmo, ter colocado igual a gente colocou aqui 9 vezes 5, só para mostrar quem que é e quem que a gente está vinculando essa casinha aqui, esse tracinho que a gente está colocando embaixo, né? Para resolver o problema. Esse problema aqui também, né, de achar os números pares, a gente poderia ter resolvido ele de outra maneira também, seria utilizando progressão aritmética, né? A gente ia definir o primeiro termo, que é 10, o último termo, que é 98, a quantidade de termos, e a gente ia verificar a quantidade de termos que tinha aí, né, nessa progressão aritmética, que não é uma coisa difícil de fazer, não. Ainda mais quando os números estão em sequência, um padrão assim de primeira ordem, né? Fazer a 5 aí agora. Quantos são os números inteiros positivos, né, e pares de dois algarismos distintos? Agora entrou aqui mais uma restrição. Ó. São pares também, positivos, e agora distintos. Vou
abrir aqui de novo. Ó. Quantos são os números inteiros positivos e pares? Pares serve, não serve? O 10 serve. Né? Por que o 10 serve? Porque ele é inteiro, ele é par e é de dois algarismos distintos. 12 serve, 14 serve, 16 serve, 18 serve, 20 serve, 22 não serve. Por que não serve? Porque 22 não tem os dois algarismos distintos. Então, quem que dessa lista aqui, né, que a gente já acabou de contar, que a gente pode retirar? A gente vai retirar aqui no caso aqui 22, 44, 66 e 88. Porque são eles que são os pares que dão problema para a gente. Por que eles que dão problema? Porque eles são pares e não são de algarismos distintos. Ah, mas tem os ímpares, né, e tal, mas não, toda vez que você colocar um ímpar aqui na frente, ele vai ser par e já vai ser distinto, então não vai ter outra restrição para tirar. Então basta pegar o valor que a gente achou na questão passada, que era 45, e tirar 4, né, que são os elementos que eu não quero. Então o total, né, de números pares de dois algarismos distintos são 41. Tá vendo que a gente pode fazer uma contagem mais rápida? A restrição, como é que a gente ia contar isso assim, né? Como é que eu poderia contar de uma maneira que eu pudesse fazer direto, né? Então, vamos pensar aqui uma maneira que eu poderia fazer direto. Tem que ser par. Se tem que ser par, eu tenho quantas possibilidades aqui? Para terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui. Aí, suponhamos que a gente vai lá e escolhe o número 2 para estar nessa casinha. Né? Então, a gente vai utilizar o número 2. Quer dizer que o 2, ele não pode entrar aqui mais, tá vendo? Não pode entrar aqui de jeito nenhum. Então, quem que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar todo mundo, menos o 0, tá vendo? Olha como é que outro jeito de contar e a gente vai achar a mesma resposta, só que, tipo, de uma maneira muito mais trabalhosa. Às vezes o certo é ser pensado de uma maneira simples. Então, quando eu escolher o 2 aqui, eu não posso utilizar nenhum o 2 aqui, nem o 0. Então, tem quantas possibilidades? 8. Ótimo. Tenho 8 possibilidades. Beleza? Então, 8 vezes 5, 40. Nossa, mas está faltando uma possibilidade ainda, tá vendo? Que a gente contou 41 e essa maneira que eu contei ali, eu tenho certeza absoluta que ela está certa. Né? Eu tenho certeza que ela está certa. Aí, quem que está faltando aqui dessas possibilidades? Tem alguma restrição aqui que na hora que a gente coloca, que dá problema. Que seria quem que é, que na hora que a gente está formando? O 00, a gente já não conta ele. Né? Isso que eu estou falando, a gente vai ter que pensar para achar quem que é essa possibilidade que a gente deixou de contar. Quando eu escolho 0, olha só o que acontece. Ó. Quando eu escolho 0, para essa casinha aqui, né, eu estou escolhendo 0. Não 0 possibilidades, 0 elemento mesmo. Né? Quantos elementos que eu posso colocar aqui? Posso colocar quantos aqui? 9, né? Porque o 0 não pode, mas eu tenho 9 elementos aqui. Não acho que para ficar mais claro. Ai, deixa eu achar a borracha. Deixa eu apagar esse aqui. Para ficar mais claro ainda, vocês vão entender agora. Que essa contagem, a melhor maneira de fazer ela é excluindo o 0 aqui dessa posição. Porque quando eu coloco o 0 aqui, né? Para você ver como é que dá trabalho. Ó. Eu coloco o 0 aqui como elemento, né? Igual eu coloquei o 2. Eu tenho 9 possibilidades para colocar aqui. Então eu deveria contar separadamente. O que não dá o artifício de a gente falar que está faltando um elemento. Então a primeira coisa que a gente ia ter que fazer era fixar um número. Você acredita? Para resolver esse tipo de exercício. Como é que a gente fixa esse número? Deixa eu fechar e abrir outro. Como é que a gente fixa esse número? Coloco o 0 aqui, né? Então, quando eu coloco o 0, eu tenho uma possibilidade só e tem 9
para colocar aqui. 9 vezes 1, né? Porque aqui eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Para ser um número par. Né? O zero já não me serve, né? Então eu tenho 9 possibilidades para fazer isso. Olha outro jeito de contar. Aqui ele está vendo que como eu adiei uma dificuldade, me deu muito mais trabalho fazer aquela contagem. E quando eu não adiei a minha dificuldade, do jeito que eu fiz aqui do lado esquerdo, tomara que vocês estão... Ah, tá vendo sim. Então deu menos trabalho. Agora a gente vai fazer outra possibilidade. Com 2. A gente vai fixar o 2 aqui. Então a gente tem uma possibilidade. Pode ser todo mundo, né? Menos o 0 e menos o 2 também. Então a gente tem 8. Então a gente tem 8 vezes 1, 8. Observa que os que terminam com 0 é disjunto de 2, então a gente pode somar ali sem medo. Depois os que terminam com 4, pode ser todo mundo aqui do lado de cá, menos, né, o 4 e o 0. Então tem 8 também. 8 vezes 1, 8. Tá? Então toma cuidado aqui, que isso aqui não é fração não, que é o elemento, tá? E também depois eu vou ter 8 que terminam em 6 e 8 que terminam em 8. Agora a conta fecha, ó. 8 mais 8 mais 8 mais 8 dá quanto? 32, certo? 32 mais 9, 41. Então, quando eu adio dificuldade, né? Não vou falar só em matemática, não. Quando adio tem na vida, né? Quando a gente adia uma dificuldade, o que vai acontecer? Vai ficar muito mais difícil de contar. Apesar que você pode contar de uma maneira correta, igual eu contei aqui, mas deu trabalho, tá vendo? Deu trabalhinho, né? De perceber que quando termina com 0, eu tenho uma possibilidade a mais do que quando eu não termino com 0, tá vendo? Essa possibilidade a mais aqui, ó, que atrapalhou toda a contagem, né? Porque olha que quantidade de números pares que terminam com 0 é maior do que a quantidade de números pares que não terminam com 0. Por quê? Aqui eu vou estar contando, por exemplo, o 0,2, o 0,4, o 0,6 e o 0,8. E eu deveria eliminá-los porque eles não me servem como pares de dois algarismos. Mais uma outra maneira de se contar, que eu falei agora, tá vendo? Tenta fazer os exercícios aí da unidade 11, fazendo favor. Depois a gente vai falar aí da cardinalidade da união, né? Eu tô vendo aqui que tem algum problema. Ontem a gente, princípio da adição, a gente deu uma puladinha, fez alguns exercícios. Arranjos, repetição incompleta. Eu não gostaria que o livro trouxesse essa parte aqui, ó. Assim, de experiência própria, para não precisar